E quanto mais você abençoa, mais você será abençoado. Amém? Nós estamos vivendo de um tempo de, vamos dizer assim, não de aproximação, mas muito mais de viver isoladamente. Pessoas buscando bênçãos isoladamente, vitórias, né? Buscando situações somente para a sua vida. Porque quando nós temos um pensamento coletivo, quando nós temos um pensamento, não, se Deus me abençoar, eu vou também abençoar alguém. Pode pagar, filho, faz favor. Isso vai se tornar um ciclo na sua vida. Amém? Então, quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Amém, Jesus? Então, você devolve o dízimo. O dízimo é uma forma de você ser abençoado. Então, a partir do momento que você pratica o dízimo, a oferta, isso vai retornar para a tua vida em bênçãos de Deus. Amém? Mas quando nós também cumprimos essa missão do dízimo e oferta, mas também passamos a abençoar outras pessoas, também isso vai se tornar em bênção para as nossas vidas. Amém, Jesus? Então, nós temos que mover essa máquina, né, vamos dizer assim, das bênçãos da nossa vida. Então, uma pessoa que não abençoa ninguém, dificilmente ela vai receber uma bênção na vida dela. E aí, muitas das vezes, você encontra pessoas assim, que falam assim: poxa, pastor, faz tantos anos eu não recebo uma bênção, faz tantos anos que eu estou orando por uma causa, não acontece, não sai. Mas por quê? Porque ela, pela sua fé, não provocou o céu. Quantas das vezes que quando eu precisava que uma porta se abrisse para mim, eu falava assim: bem, eu estou precisando que essa porta se abra, né? Mas eu não tenho poder para fazer abrir ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou provocar o céu. Eu vou provocar aquele que tem poder para abrir. E o que nós fazemos? O que eu particularmente faço? Às vezes eu chego, eu vou lá, pego uma quantia e eu trago no altar de Deus. Senhor, por essa porta. Por quê? Porque se eu não mover os céus a meu favor, tem oportunidades que não vão chegar até a mim. Amém, Jesus? Então, quando você está disposto a abençoar a vida de alguém, abençoar a igreja, né? Você não tem o coração no dinheiro. Você não tem o coração nas coisas materiais. Porque o perigo, o dinheiro é ruim? Não. O dinheiro não é ruim. As coisas materiais são ruins? Não. Nos ajuda de montão. Mas o que é ruim? Ter o coração nessas coisas. O coração no dinheiro é ruim. O coração em coisas materiais é ruim. Mas as coisas em si não são ruins quando você não tem o coração nelas. Então, quando você se dispõe a fazer essa obra, você está abrindo um caminho para a tua vida para você ser abençoado. Amém, Jesus? E as bênçãos virão. E vem da onde você menos espera, e vem de quem você menos espera, vem para poder te abençoar. Amém, Jesus? Então vamos dar continuidade em nome de Jesus? Aqui o slide número 7. A bênção não pode se tornar egoísta. Nós vimos isso aqui, vamos passar rapidinho. Uma das distorções mais comuns na forma como muitos cristãos pensam sobre bênção é tratá-la apenas como melhora individual. A família quer ser abençoada para ter mais paz, mais conforto, mais segurança, mais estabilidade e menos problema. É legítimo desejar isso, mas a visão bíblica é maior. Amém, Jesus? Então entenda, você muitas das vezes, pessoas, elas vão buscar uma maneira melhor de se viver.
É proibido fazer isso? Não. É pecado fazer isso? Não. Eu acho que você investir, né, numa boa cama, num bom sofá, é ou não é? Você investir num bom carro, tendo condições para isso, você pode fazer. Amém, Jesus? Mas isso vai servir de bênção para mais quem? Você está entendendo o que eu quero dizer? O nosso coração, a nossa vida, não tem que estar mais de um lado mesquinho, só pensando em nós. Nós precisamos abrir o nosso consciente para entender que quanto mais pessoas eu alcançar e abençoar, eu serei mais abençoado. Amém, Jesus? Então nós precisamos entender isso para que as coisas possam se mover na nossa vida. Então, mas a visão bíblica é maior. Então tudo isso aqui é legítimo. Conforto, paz, segurança, estabilidade, menos problema, glória a Deus por isso, tudo isso é legítimo, mas a visão bíblica é maior. Então você não pode, né, querer esses artifícios humanos na sua vida para se esconder atrás disso. Não, para se acomodar, entendeu? Para não trabalhar mais para o reino de Deus, não. Você precisa, e tem uma frase que entrou no meu coração, irmão. Estava estudando a palavra de Deus alguns meses atrás, e uma frase que eu li entrou no meu coração. Em tempo de fartura, se deita sobre a espada. Isso entrou no meu coração. Em tempos de fartura, se deita sobre a espada. Então, quando vem a fartura, quando vem o lazer, quando vem a paz, quando vem o conforto, se deita sobre a espada. Nós precisamos estar atento a isso. Como eu disse, não é pecado buscar, não é pecado adquirir, mas é pecado deixar de fazer, ou é pecado até mesmo de se esconder atrás desses benefícios. Amém? Algumas pessoas querem apenas que alguém ore para que tudo melhore, mas não desejam alinhar a vida aos princípios de Deus, Outras até buscam a bênção, mas continuam pensando apenas em si mesma. O problema é que a bênção, quando é compreendida sem propósito, pode alimentar o egoísmo, em vez de formar maturidade. Amém, Jesus? Então, eu estou aí orando a Deus para uma porta abrir para mim. Orando a Deus. E eu já falei, Senhor, se abrir essa porta para mim, eu vou levar uma oferta especial para um amigo meu que eu sei que ele precisa. Eu vou lá abençoar a vida dele. Já coloquei o propósito. Por quê? Que essa porta vai se abrir. Amém? Porque essa pessoa é homem de Deus, faz a obra de Deus e precisa, e eu vou lá e vou levar uma oferta especial para ele. E outra, eu não vou levar depois que eu receber o dinheiro, não, eu vou levar antes. Abriu a porta, eu levo do meu dinheiro. O dinheiro que eu vou ganhar, eu vou dar o dízimo dele. Quem está entendendo, diga amém. Porque isso você se torna um ciclo na sua vida de bênção, de bênção, de bênção, de bênção, de bênção. Não porque nós queremos a bênção, não, mas entenda, nós seres humanos, a Bíblia também fala disso, nós vivemos de propósitos. A nossa vida, veja uma vida sem propósito, a pessoa vai ficar triste, abatida, ela vai perder a esperança, ela vai até querer abandonar a fé, se as coisas não mudarem na vida dela. A constância mata, irmão, espiritualmente falando, mata. Mas a pessoa todo dia a mesma coisa, o mesmo sofrimento, a mesma angústia, a mesma aflição, e você ali já 5 anos, 10 anos, não muda, isso mata espiritualmente. A pessoa perde a fé. Não há ser humano que aguente. Mas muito por quê? Porque a pessoa não provoca o céu. Então nós temos que provocar o céu ao nosso favor. Então, está querendo adquirir alguma coisa, uma bênção, não, vou provocar o céu. Vou levar uma oferta por essa causa na igreja, né? E eu recebendo essa bênção, eu vou abençoar alguém. Pronto. Você já está fazendo tudo que Deus quer.
Que você não fique preso aqui, escondido atrás daquilo, mas que passe a ser algo para você abençoar. Aleluia, não só a sua vida, mas a vida de mais alguém. Amém? Vamos lá. A lógica do reino é diferente. O que é lógica? A lógica é aquilo que você... A matemática é uma lógica. 2 mais 2, 4. Lógico. Amém, Jesus? Esse aqui é um copo e a água está dentro do... Lógica. Amém? A lógica é tudo aquilo que vai fazer você entender o motivo e a reação daquilo. Amém, Jesus? Isso é lógico. Então, a lógica do reino de Deus é diferente do que a da terra. Se aqui é a matemática 2 mais 2 é 4, para Deus, 2 mais 2 pode ser 100. Porque a palavra do Senhor diz que Deus multiplica até 100 vezes mais aquilo que você colocou, aquilo que você doou, aquilo que você trouxe. Olha para você ver, então é diferente. Então nós temos que ter sim uma vida terrena, mas pensarmos como o céu. Amém? Como o reino de Deus. Deus consola para consolarmos. Tá vendo? Por que você é consolado por Deus? Para que você passe a consolar outras pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Então tudo que vem de Deus para a sua vida é para você compartilhar. É para você repartir. Não é para você ser egoísta e se fechar com aquilo e ficar só para você. Amém? Fortalece para fortalecermos. Ensina para podermos ensinar. Assim também Deus restaura para que a nossa restauração se torne testemunho e encorajamento para outras pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Então, nada do que Deus está fazendo para nós é para ficar só para nós. Nada. Amém? É para manter, é para jogar isso para frente, é para alcançar outras pessoas, é para abençoar outras pessoas. Às vezes um testemunho da sua vida, às vezes uma experiência que você passou no dia seu ali. Amém? Você joga isso para frente, você não guarda isso. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém, Jesus? Aleluia. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Amém, Jesus? Tem algum irmão com a Bíblia aí ou não? Ou se não, põe aqui, Laís, põe para nós aqui, 2 Coríntios 1,14. É segundo ou primeiro? Olha lá. Como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vos sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. É esse mesmo? Ou é primeiro? Hã? É 1,4, né? Isso. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Tá vendo? Então, aprenda hoje, o reino de Deus é isso. Todas as experiências que Deus está permitindo você ter, não é para ficar para você, é para você passar para frente. Amém, Jesus? Então, a gente costuma fazer isso. Então, todas as coisas que acontecem comigo, eu já compartilho com alguém. Eu já falo testemunho para uma pessoa, trago na igreja. Ou às vezes, encontro com alguém na rua, a pessoa começa a falar e vai entrar no tema. Eu já, passo para frente a experiência. Por quê? Porque isso é um meio de Deus me dar mais experiências. Eu não sou que nem o mar morto, que só recebe e por isso morreu. Não. Eu sou um oceano
né, que distribui, aleluia, um rio que sempre corre para o oceano, está sempre se movendo, sempre recebendo, repartindo. Então isso é importante, amém? Vamos concluir aqui. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha que coisa interessante. Então você recebe uma dádiva de Deus, da mesma forma que você recebeu, sem aumentar e nem diminuir, você vai entregar para o seu próximo. Você já pensou nisso? Isso vai fazer você ser uma fonte inesgotável de recursos de Deus na sua vida. Amém, Jesus? Pode voltar lá, minha filha? Aleluia. Isso. Continuando. Embora o texto fale especificamente sobre consolação, o princípio se aplica à bênção de modo geral. Aquilo que recebemos de Deus não deve morrer em nós. Nada, nada, nada. Amém, Jesus? O seu Zé está trabalhando lá no serviço dele. Está lá em cima do andame trabalhando. Cai no tijolo, escapa uma tábua, escorrega. Acontece alguma coisa, mas nada aconteceu com ele. Ele já tem que compartilhar isso tudo. Ó, Deus já me deu um livramento hoje, porque Ele está comigo no meu trabalho. Ele já tem que, porque isso aí vai edificar a fé de outras pessoas. Amém, Jesus? Ou o seu Zé está lá no serviço, recebeu uma bênção, né? O dono do serviço chegou e falou assim: ó, seu Zé, senti no coração, eu vou pagar mais para o senhor essa semana, que o seu serviço está bom. O que o Zé vai fazer? Vai contar esse testemunho. E quem sabe até mesmo dessa quantia a mais, ele não tira alguma coisa para abençoar alguém. Para quê? Para que isso aconteça de novo na vida dele. Amém? Porque é o seguinte, irmão, se o agricultor lançar semente, ele vai colher aquilo que a semente está dando. Mas a partir do momento que ele colhe aquela colheita, se ele não lançar de novo, ele vai colher de novo? Não. Assim também são as bênçãos na nossa vida. Recebemos uma, oh glória a Deus. Eu me alegro com muito. Quantos irmãos vêm, pastor, consegui uma bênção. E até uma irmãzinha entrou aqui esse dia e falou: pastor, o senhor orou para mim, comprei meu carrinho. Poxa, fiquei feliz pra caramba. A gente fica muito feliz. Eu falei: maravilha, mas conta esse testemunho aí para que Deus abra a porta para você. Então nós temos que aprender a fazer isso. Amém? Isso tem que virar rotina, porque infelizmente lá fora, um mundo individualista, cada um buscando para si mesmo, esse ritmo de competição absurda, que leva as pessoas a pisar na outra, passar por cima da outra, a mentir sobre a outra para ganhar vantagem, para sair na frente. Meu irmão, nós temos que correr disso. Amém? Isso não é um plano de Deus. O plano de Deus é que nós possamos amar quem está do nosso lado e abençoar, e sem esperar nada em troca. Porque quando você abençoa alguém, quem vai te abençoar é Deus. Quando você dizima a igreja, é Deus que vai te abençoar. Amém? Então nós temos que aprender isso em nome de Jesus. Uma família que aprendeu a atravessar crises pode se tornar referência para outras que está no meio da dor. Tá vendo? Poxa, enfrentou tanto desafio na vida, passou por tantas coisas difíceis. Para quê? Para você se tornar referência para outras pessoas. Meu irmão, entenda, no reino de Deus, que já está entre nós, Jesus falou 2.500 anos atrás isso, que o reino de Deus já está entre nós. Então ele já está. No reino de Deus não tem coincidência, não tem por acaso. As coisas não acontecem por acontecer, não. Tudo tem o mover de Deus. Amém? Tudo tem o mover de Deus, para a glória do Senhor. Aleluia. Aí diz mais: um casal que aprendeu a conversar com maturidade pode ajudar outro que ainda se perde
em conflitos. Pais que preservaram na criação dos filhos, perseveraram, na criação dos filhos, podem encorajar pais mais novos que estão cansados e confusos. Tá vendo? Tá vendo como é que a igreja funciona? A igreja não é simplesmente vir aqui 3 dias por semana, ouvir a palavra, você voltar para tua casa e... Não. Precisa ser... Aqui é uma escola. Aqui você vem, você busca aquilo que Deus vai revelar ao seu coração, mas não é para você voltar para tua casa e esquecer o culto, não. É para você trabalhar ele. Até o próximo culto. Amém? Investir na vida das pessoas, isso. Aleluia. Muito importante. A bênção se torna mais completa quando deixa de ser apenas desfrutada e é compartilhada. Olha que coisa maravilhosa. Então a bênção passa a se tornar completa, né? Quando você desfruta dela, quando você compartilha ela. Isso é maravilhoso. Amém, Jesus? E nós precisamos entender isso. Antes de abençoar muitos, é preciso cuidar dos de dentro. Tá vendo? A ordem de Deus é que primeiro, tudo que nós vamos fazer aqui dentro da igreja, primeiro tem que ser para os que estão aqui dentro, depois para os que estão lá fora. Essa é a regra de Deus. Então, nós vamos entregar uma cesta básica. Primeiro nós temos que procurar se aqui dentro da igreja não tem ninguém precisando de cesta básica. Se não tiver, aí é lá fora. Se tiver, então é para aqueles que estão aqui dentro. Amém? Em qualquer circunstância da nossa vida, tá? Eu vou abençoar alguém. Primeiro você olha aqui dentro, se tem alguém que precisa dessa bênção que você vai dar. Não tendo aqui, aí você procura lá fora. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o recurso, e Deus se agrada disso. Por quê? Porque Deus ama aqueles que o buscam. E quando você estende a mão para quem está buscando a Deus, essa bênção é completa na sua vida. Amém, Jesus? Essa bênção é completa na sua vida. Eu falei para os irmãos, né? Eu vou dar nome aos bois. Travou aí? Aí. Então, um dos pontos mais importantes do episódio é o equilíbrio entre transbordar para fora e preservar a responsabilidade de dentro. Ser uma bênção para outras famílias não significa negligenciar a própria casa. Na verdade, o testemunho começa dentro dela. Amém? Não adianta você ser um ótimo pregador, não adianta você ser um ótimo cantor, não adianta você ensinar a palavra de Deus como ninguém, mas se você não governa bem a sua casa. Amém? Então, para sermos um abençoador e essa bênção ser por completo, o que nós fazemos dentro de casa tem que refletir também para fora. Amém, Jesus? Nós precisamos, aleluia, ser essa imagem de um bom pai, de um bom marido, de um bom funcionário, de um bom patrão. Amém? Porque de nada adianta você querer fazer para outras pessoas se você não faz para os seus. Amém? Por isso que a Bíblia fala que primeiro tem que ser para dentro de casa. E dentro de casa é na casa da sua casa, é óbvio, no meio da sua família, e dentro da nossa casa, que é a igreja. Amém, Jesus? Isso é muito importante. Muitas pessoas imaginam que abençoar os outros é sempre falar para muitos, estar em evidência, aconselhar publicamente, ou construir algo de grande alcance. Mas no reino de Deus, a construção saudável começa de dentro para fora. Antes de uma família inspirar outras, ela precisa ser fiel no ambiente mais próximo.
próximo. Amém? Então esse trabalho, ele começa, vamos dizer, ele começa na base. Amém? As pessoas não vão conseguir ser abençoadoras de uma hora para outra. Não vão. Vai ter restrição. Vai ter pessoas que vão lutar contra isso. Vai ter pessoas que falam, não aceito isso. Amém? Mas aonde que é inserido isso? Dentro de casa. Tanto na nossa família como na igreja. Nós olhamos os nossos irmãos com outros olhos, quando nós olhamos os nossos filhos com outros olhos, nossa esposa, as esposas olham os maridos, amém? Com outros olhos, porque nós temos que abençoar e também temos que ser abençoados. Esse é o caminho certo de ter uma vida bem equilibrada diante do Senhor, né? Aleluia. Jesus fez uma pergunta que continua confrontando qualquer projeto de sucesso construído às custas daquilo o que é essencial. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que versículo, né? Que versículo. Do que adianta você trabalhar de sol a sol, de você não ter descanso, né? De você alvejar somente coisas, eu já falei, não é pecado, mas alvejar coisas grandes e muitas das vezes se esquecer da lei de Deus, abandonar Cristo, né? Do que adianta isso? Não vai adiantar de nada. Meu irmão, Jó já disse, nu eu vim para Deus e nu eu voltarei para Ele. Pô, irmão, ninguém leva nada para o céu. E exatamente. Então, o que nós precisamos entender? Que nós temos o nosso tempo aqui na terra, como eu disse no começo, né? Narrei para vocês o tempo do homem na terra, como ele é dirigido. Nós temos esse tempo para fazer o quê? O melhor possível. E o melhor possível não é você pensar somente em si. O melhor possível é você ser bênção na vida de outras pessoas, na vida da sua própria família. Amém? Na vida dos seus próprios irmãos que congregam com você. Você tem que ser bênção. Tem que ajudar. Amém? Tem que compartilhar as bênçãos. Tem que contar a vitória. Tem que ser uma pessoa que consola, que daí Deus vai te consolar. Tem que ser uma pessoa que instrui na palavra, porque daí Deus vai te revelar. E tudo isso vai sendo uma máquina sempre em movimento na tua vida. Aplicando esse princípio à vida familiar, também poderíamos perguntar: de que adianta alcançar muitas pessoas e perder a própria casa? Não é verdade? Então, eu fico triste, irmão, porque eu conheço alguns pastores que os filhos, infelizmente, já foram presos, entendeu? E aí você olha pro pastor, gente boa pra caramba, entendeu? As obras que a pessoa já fez, você fala, pô, o cara é homem de Deus, né? Mas em algum momento se perdeu. E eu falo para você, falo para os irmãos, não, já nasceu errado. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Já nasceu torto. Isso não existe. Em algum momento se falhou na criação. Em algum momento se falhou na criação. Eu tinha um pastor, ser rígidos com nossos filhos, temos que falar a verdade com eles, porque senão o mundo vai falar mentira para eles, eles vão acreditar. Então nós temos que fazer, porque nós não podemos ser omissos dentro de casa. Amém? Isso também é abençoar. Aleluia. Muitas pessoas perdem a própria casa. De que adianta ser referência
pública e negligenciar os vínculos que Deus confiou primeiro. Amém, Jesus? Então sempre, é claro, um casamento não é um mar de flores. É um mar de flores casamento? Não é, irmão. Amém, Jesus? Tem dia que vai dar atrito mesmo. Entendeu? Tem dia que só que a gente aprende, né? Fica quieto, não é? Porque o silêncio acalma grandes ofensas, né? A gente aprende a não debater, a gente aprende a não brigar. Mas qual o homem que quando a mulher acorda meio braba, qual o homem que não fica pensando, nossa, mas o que deu nela? Mas por que tá assim? Meu Deus do céu, por que isso? Não é? TPM, né? Por que isso? E às vezes nós também, não é? Às vezes o homem quando fica quieto, irmão, não é? A mulher quando fica braba fala até os cotovelos, irmão. Agora o homem quando tá meio brabo, meio chateado, é aborrecido, ele fica quieto. Não é? Então quando o homem fica quieto, porque tá algum problema. Entendeu? Então, o que acontece? Nós precisamos ter equilíbrio nisso. Amém, Jesus? Não é fácil. Casamento não é um mar de rosa. Vai ter os atritos, vai ter os conflitos, mas nós precisamos saber gerenciar. Amém? Os conflitos, os atritos. E é isso que faz a diferença de uma família equilibrada ou de uma família rachada que você está vendo aí fora, né? Então isso é muito triste. As coisas dentro da nossa casa, nós vamos passar, nós vamos cair também. Não adianta. Porque não tem homem forte, não tem mulher forte, não tem essa. Nós vamos cair também. É por isso que nós precisamos se manter diante do Senhor. O chamado para abençoar outros não pode se tornar uma desculpa para abandonar a responsabilidade mais próxima. Tá? Então, há alguns momentos que você precisa decidir, né? E eu já falo aqui para os irmãos, se eu tiver que socorrer alguém da minha casa, ou vir fazer o culto, eu vou socorrer. Amém, Jesus? Vou dar uma ligada pro Rafael, ó, sou minha bronca lá hoje, não posso ir. Amém, Jesus? Então a gente precisa priorizar essas coisas. E nisso Deus está agindo. Amém? Agora, eu já vi pessoas a fazer obra, perdeu a esposa, perdeu os filhos. Entendeu? Perdeu tudo. Houve um momento na minha vida, quando eu fundei o ministério, e eu estava a todo vapor, começo, né? A todo vapor. A pastora falou para mim, ó, peraí, e nós? A pastora falou para mim. Aí caiu a ficha. Eu falei, puxa vida. Eu falei, não, filho, mas eu fui chamado para fazer a obra de Deus. Eu falei, mas você quer fazer sozinho? Você quer ficar sorteiro? Falou assim para mim, você quer ficar sorteiro? Quer fazer sozinho? Eu falei, não, claro que não. Eu falei, então, ó, pisa no freio aí. Tá bom? Deus é Deus. E você não precisa fazer o que Deus vai fazer. Deixa Deus trabalhar também. Tá bom? Trabalha, maravilha. Ó, mas deixa Deus trabalhar também, pô. E essa é a grande realidade. Amém? Então isso é um equilíbrio da nossa vida. Porque assim nós estamos nos abençoando e passando as bênçãos para frente. Amém? E não deixando de ter responsabilidade com nenhuma área de nossa vida. Então isso é importante. Ao mesmo tempo, cuidar da própria casa não deve virar isolamento egoísta. A família cristã precisa aprender essa tensão saudável. Proteger o que Deus confiou, mas não fechar as portas para aquilo que pode transbordar. Amém? Então, tá vendo como é que o equilíbrio ele é necessário na nossa vida? Porque tem gente que se fecha na família e esquece da obra de Deus. Outros vêm para a obra de Deus e se esquecem da família. Não. Você precisa tanto a família como a obra de Deus. Você precisa conciliar as duas coisas. Então,
equilíbrio na sua vida. Tanto trabalhar lá como trabalhar aqui. Amém, Jesus? E isso vai fazer toda a diferença. Amém? Em longo prazo, em médio, até mesmo curto prazo. Vai fazer uma grande diferença na sua vida. Só mais um para a gente terminar hoje. A família como testemunho que encoraja outra família. Tá vendo? A obra de Deus, ela é tão profunda que quando você tem uma família estruturada, quando você é uma bênção, sua esposa é uma bênção, seus filhos são uma bênção, né? E porque vocês batalham isso diariamente dentro de casa, vocês têm os momentos seus de oração, momentos seus de reflexão na palavra de Deus, né? Vocês buscam o Senhor, enfim, isso é maravilhoso. Amém, Jesus? Isso tem que fazer mais parte da nossa vida. Não é esse negócio que o filho chega, entra no quarto, se tranca lá, né? A mãe fica lá na cozinha cozinhando, o pai lá muitas vezes longe, né? Às vezes acontece, né? De um tá fazendo uma coisa, outro tá fazendo outra coisa, outro tá fazendo outra coisa, maravilha. Mas sempre conectados diante de Deus. Amém? Sempre unidos em oração, sempre unidos no mesmo propósito, né? Buscando as mesmas coisas, lutando pelas mesmas coisas. Porque você já pensou o marido ter um sonho e a mulher ter outro sonho? Nada contra isso, mas isso só traz divisão, não traz união. Como é importante a esposa falar assim: olha, vamos comprar um sítio? O marido fala: vamos, é isso mesmo, é nosso sonho, vamos comprar. E batalha para comprar uma casa, um sítio, um carro novo, enfim, batalha, trabalho, constrói, juntos, os dois realizam o sonho. Isso é importante. Amém, Jesus? Então a gente sempre tem que estar movido dessa forma, né? Quando alguém está passando por uma luta, encontrar pessoas que já atravessaram algo parecido é permanecer firmes, pode trazer um encorajamento diferente, tá vendo? Então, aqui lá na sua casa, às vezes os filhos, né? Você já tem experiência, o pai tem experiência, a mãe tem experiência. E uma coisa que os filhos não levam em consideração é isso, né? Às vezes os filhos estão passando lá por problemão lá, né, não é? Aí tá lá sofrendo, o que está acontecendo? Ah, eu tô passando por isso. Pô, já passei por isso. Não se abre às vezes, né? Então a gente tem experiência, a gente sabe como aconteceu, a gente sabe o que vai dar, né? Se não tomar essa decisão aqui, aquela decisão lá, vai chegar nesse estágio aqui, a gente já sabe, porque outrora a gente errou do mesmo jeito, quebrou a cara da mesma forma. Então a gente hoje tem como instruir, né, as pessoas, enfim, ou às vezes fizemos alguma coisa e deu muito certo, a gente tem como instruir. E isso não é só para a família, como é aqui também dentro de casa, aqui dentro da nossa casa, chamada casa espiritual, que é a igreja, né? Às vezes você chega até você, nossa, aquela irmã tá passando por uma luta, acontecendo isso dentro da casa dela, e não sei o que, faz, nossa, isso aconteceu comigo. Aí você vai chegar na irmã com todo carinho e respeito: irmã, posso aconselhar a irmã numa situação? Aí você vai contar a sua experiência. Amém? Isso vai ajudar em muito aquela vida. E é um jeito de você ser ajudado também. Amém? Para terminar, aleluia. Atravessaram algo parecido e permaneceram firmes, pode trazer um encorajamento diferente. Há dores que parecem solitárias enquanto estamos vivendo. A sensação é que ninguém entende, ninguém passou por aquilo e ninguém saberia apontar um caminho. Mas o testemunho de uma família que enfrentou crises e continuou de pé se torna uma forma de esperança. Amém? Então, irmão, é claro que tem coisas que nós não podemos compartilhar, mas coisas espirituais, principalmente, nós devemos compartilhar. Amém, Jesus? Isso é fundamental. Quem entendeu até aqui, diga amém. Vamos orar em nome de Jesus?